Um, dois, testando. Um, dois. Um, dois. Boa noite, tá me ouvindo bem, Dilene? Consegue me ouvir? Um, dois, testando. Tá me ouvindo bem? Boa noite, Paulo. Me ouvindo? Consegue me ouvir? Ótimo, ok. Muito bom. Vamos só aguardar mais um pouco. Boa noite a todos. Vamos ouvir uma bela canção para que possamos ir preparando o nosso ambiente, a nossa live de hoje. Vamos unidos a chegar numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz Que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. ao enfermo que espera fraternidade e amor. Levaremos nesta noite Veste a sua dor. como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, Sempre alegres a cantar, irmã Sheila, tão querida. vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos De Jesus.
Vamos então, depois dessa belíssima música, um pouquinho baixa, mas deu para perceberem, fazer a nossa prece, ok? Então vamos lá. Senhor Deus, Senhor Jesus, amigos espirituais que sempre está a nos ajudar e auxiliar. Te agradecemos nesse instante a tua presença, para que possamos, de alguma forma, sermos úteis e útil e oportuno neste momento da pandemia. Que se faça em nós, Senhor, a tua vontade e jamais a nossa. Que possamos ser, no dizer de Francisco de Assis, o instrumento de tua paz, ainda que imperfeito, mas sempre se fazendo a tua santa vontade. E assim, pedimos licença para o início da nossa live desta noite. Que assim seja. Bem, meus amigos, vamos nessa live de hoje com um tema bem oportuno, em que, sem o nosso Mestre Jesus, nós não somos nada. Nada, nada, nada mesmo. E ele deixa essa mensagem justamente porque precisamos cada vez mais estarmos sintonizados com as nossas famílias. É a partir da família que se principia todas as situações nossas psíquicas, na nossa formação, durante a nossa existência. Então, quando Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, não foi o acaso, porque o acaso não existe. Vamos refletir nesta noite a importância da família e, mais ainda, com a pandemia, o desequilíbrio em que muitos se encontram pela perda do emprego, pela perda de entes queridos que estão partindo, amigos e, principalmente, a solidão. Se antes da pandemia já havia todos esses contextos, com a pandemia a situação se agrava. Nós temos dois enfoques principais com a pandemia. O primeiro é o ápice do egoísmo, que está aflorando cada vez mais, e as notícias, basta ligarmos ou vermos a televisão ou a internet, que nós percebemos como está o egoísmo aflorando cada vez mais. A indiferença, filha do egoísmo. E principalmente, não só a indiferença, mas o desamor e a falta de empatia para com o próximo. Tudo o que Jesus nos deixou, nos pediu e até hoje está chamando-nos de braços abertos para o amor. O amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a si mesmo. O tempo todo, na sua exemplificação, foi de amor e de educação e dos laços familiares. Quando na cruz, ele fala a João e a Maria, sua mãe. João, eis tua mãe. Mãe, eis teu filho. E é por aí que nós temos que nos apegarmos para fugirmos dessa solidão. A família hoje nunca foi tão chamada a essa seriedade. Os núcleos familiares de toda a humanidade. Precisamos resgatar o seio familiar da sociedade humana. Não é do Brasil, a sociedade humana. Com a pandemia, o individualismo precisando cada vez mais ser
esquecido. E com a pandemia precisamos resgatar o sentido da unificação, da fraternidade, da solidariedade. Porque a indiferença, filha do egoísmo, como nós acabamos de falar, está tomando cada vez mais proporções dos nossos governantes e nos lares, com agressões físicas, a homofobia, enfim, N violências estão cada vez mais acontecendo no seio familiar. E é nesse ponto que nós precisamos refletir. Saímos de nós, de dentro para fora, e de uma vez por todas, não buscar a santidade, mas buscarmos o que há de melhor em nós, sermos simplesmente humanos, espíritos encarnados, com todos os defeitos, mas sem começarmos sem a buscar culpados. Porque enquanto ficarmos nessa digladiação uns com os outros, não chegaremos a lugar nenhum. Porque o princípio em nós, que é o amor, porque fomos criados por Deus e Deus é amor, nós somos co-criadores e co-criador de tudo que acontece. A nossa vida é uma só. Se, portanto, achamos que estamos destruindo a vida, desleixando com o outro, renegando o outro a oportunidade de viver, aonde está o nosso amor? Pelo menos o nosso amor próprio, que Jesus fala. Amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Eu não estou nem a mim mesmo, buscando esse amor que é dado por Deus e da qual nós temos a centelha do amor em nós. Não podemos viver sem a sociedade. Nós temos que viver em sociedade. E extirpar de nós essa chaga da humanidade que é o egoísmo. Nós estamos aqui agora fazendo uma live buscando justamente, através dos meus erros e os erros de cada um, que cada um faça o exame de consciência, como eu falei da outra live passada, esse exame de consciência de quem é melhor do que quem. Jesus deixou isso claro. Começa a escrever no chão e olha, quem tiver, atire a primeira pedra, aquele que tiver sem pecado. Quando ele olha, ué, mulher, cadê os que queriam te apedrejar? Ué, Senhor, foram-se. Ah, foram-se. Se eles não viram pecado nenhum em ti, nem eu tampouco. Esse é um dos princípios. Outros princípios é a vida de Jesus o tempo todo, permeando no bem, no amor, na exemplificação, mostrando a nós como nós devemos vivenciarmos uns com os outros. Juntarmos, unirmos-nos. Esse é o momento. E a família é essa base. Porque é muito bonito estar numa live falando e se achar santo. Não é isso. Eu tenho N defeitos. Nessa encarnação, melhorei muito em relação às encarnações passadas. E assim somos cada um de nós que estamos aqui, uns mais e outros menos. Então, o que Jesus nos pede e o que Jesus nos chama a atenção é: não julgueis para não serdes julgados. Nós estamos passando por um momento justamente em que Deus nos mostra de que nós somos simplesmente nada em relação ao egoísmo e tudo em relação ao amor. Por quê? O egoísmo hoje está se aflorando mais
chamando mais atenção, e o amor também. Por quê? Há manchetes que não são passadas. Quantas coisas boas estão acontecendo no mundo? Está morrendo gente, mas está havendo pessoas curadas, está muita gente curada também. Os médicos, os enfermeiros que estão na linha de frente nessa batalha, quantos já perderam sua vida, mas quantos estão, apesar de todos os problemas, de todas as diferenças e desamor, não quer saber quem está ali naquele momento tratando dele. Porque tem que tratar. Isso é amor. E é o que nós devemos fazer no dia a dia da nossa vida. Não precisa uma pandemia, algo forte para nos despertarmos de que só de amor é o que nós precisamos. Vamos discutir, vai haver as diferenças no campo das ideias, mas não pegarmos em armas, discutirmos e criarmos uma desunião sem necessidade, porque as famílias estão precisando desse aspecto do amor. Vocês sabem por que eu estou tocando nesse aspecto da família? Porque se principia a nossa vida ali. No decorrer, nós nascemos, crescemos e vamos para a vida. Nossos pais, nossos avós, quem nos criou, de todas as maneiras, se erraram ou não, pelo menos nos permitiram a vida, a essa existência. E nessa reflexão, eu peço que cada um de nós possamos interagirmos conosco mesmo primeiro em relação a uma reflexão da nossa infância. Como foi a infância de cada um de nós? Será que a infância, a nossa infância, não está tendo algum reflexo de algumas situações que ocorreram no dia de hoje ou no decorrer da nossa adolescência até a maturidade? Será, independente do que trazemos como espíritos, de bagagens, mas o hoje, e está lá no livro dos Espíritos, ainda bem na lei da infância, que nós nascemos justamente, Deus é tão sábio, onipresente, onisciente, que nós nascemos frágeis, ninguém sabe quem é esse espírito que está reencarnando, e esse espírito vem justamente trazer o resgate, a reparação no seio familiar uns com os outros. E vamos dar o amor, mas muito tem a repulsa, percebe? É no seio familiar, o pai não dá com o filho não se dá com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, ou com o avô, ou com o tio. É no seio familiar que começa os preconceitos, os conceitos, o amor ou desamor. A nossa formação primeira de nossa personalidade no hoje é na família. Reflitam. Será que hoje o que eu sou, melhorei muito com a doutrina, com a vida, mas os meus medos, os meus anseios, meus receios, será que ainda está lá atrás em alguma coisa mal resolvida com alguém desse seio familiar? Não seria a oportunidade agora de quem tem ainda o seu pai e sua mãe, seu irmão, sua irmã, um primo, um amigo, dessa reconciliação, primeiro consigo mesmo e depois para com o outro? Ah, mas ele não quer saber de mim. Faça você a sua parte. Alguém tem que dar o primeiro passo. Não adianta eu fazer a caridade lá fora, tentar conhecer alguma coisa lá fora, se os de casa eu escorraço.
eu não trato bem, se não estou tratando nem a mim mesmo bem. Temos que resolver essas questões íntimas, de fórum íntimo, e com a família também. A solidão não é um caso ruim. Ela é boa. Ela vem para que possamos refletir. Quando vem a depressão, que ela é sutil, aí já é delicado. Precisamos de uma pessoa para nos ajudar. E que essa pessoa que vai nos ajudar saiba ouvir. Porque esse momento, muitos estão desiludidos, desatinados, perdidos. E é aí que precisamos, nessas avaliações do passado de nossa infância, aos dias de hoje, da adolescência, no seio familiar, tentarmos voltarmos e fazer um autodescobrimento. Porque é o livro que eu vou dar continuidade nessa live, que é o livro da Joana de Ângeli, psicografada por Divaldo Franco, o autodescobrimento. Eu vou pegar só trechos, para que possamos compreender que está em nós, primeiro, esse trabalho íntimo, de nos respeitarmos, amarmos-nos da maneira que somos, com todos os defeitos, erros, mas amarmos-nos, aceitarmos-nos. Se aceite, se permitir ao erro, não a covardia de tirar a vida, mas se permitir a vida de cair e se levantar. Faz parte do processo. Se ficou com vergonha, calma, sempre tem alguém que vai nos ouvir de verdade. Vai haver a maioria para fazer o circo, lembra do circo? Jogar os leões? Vai haver um monte de pessoas para isso, mas vai haver também uma grande maioria, como agora na live, que estará a te ouvir, a te aceitar. Mas é preciso que eu me aceite primeiro. Com todos os meus problemas, com todas as minhas dificuldades. A doutrina espírita é clara e objetiva. Eu quero dar essa ponte agora com a doutrina espírita. Porque muitos que estão nos ouvindo, muitos podem não ser espírita. Eu quero falar na base da doutrina espírita, mas todas as religiões são importantes. Não importa o que estão à frente, homens que estão à frente deturpando, mas as religiões são importantes. A doutrina não é uma religião, é uma ciência filosófica. Ciência, filosofia e religiosidade, porque toca na moral, mas no sentido da religião de religar-se a Deus. Isso é a doutrina espírita, mas é uma ciência. Por conta dos fenômenos que não fazem parte da doutrina. Pelo contrário, a doutrina vai estudar os fenômenos. Como ciência, como filosofia, a filosofia da vida, da espiritualidade, do mundo, de Deus. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? E a moral, que é a religião, no sentido de religar-se a Deus, é justamente a moral que é o Evangelho. A vida plena de Jesus nos chamando a atenção. Me permita só esse pequeno aporte da doutrina. E voltando ao nosso assunto, Joana de Ângeli, no autodescobrimento, ela nos chama a atenção em alguns aspectos. Eu preciso ler, porque não dá para gravar tudo. E são pontos fundamentais. Eu peguei pontos fundamentais do livro, porque ela é feliz em colocar para nós, e olha que já tem tempo esse livro, são vários livros de Joana de Ângeli, vários livros. Mas na página 32,
ela coloca assim, no primeiro parágrafo: um espírito que na infância corporal não recebe afeto no ninho doméstico, em face da sua historiografia perturbadora, e desenvolve futuros quadros de enfermidades psicológicas ou orgânicas, expia suavemente os delitos que não resgatou e agora são cobrados pela vida, reestruturando a consciência do dever ou despertando para ela, quando se trata, porém, de gravame severo para ela. Quando se trata, porém, de gravame severo, são impressos pelo perispírito no ser em formação física, dando os limites e anomalias de naturezas genéticas, propiciadoras da expiação compulsória, que funciona como recurso energético para a reabilitação de Calceta. De Calceta é o compulsório, ele está preso aqui, ele tem que passar por aquilo ou não. Olha o que ela fala: o espírito que na infância corporal. E sabe aonde se principia esse amor ou desamor? Não é no nascimento. A ciência já comprova que antes de nascer, e muitas mães que estão me ouvindo podem confirmar, antes de nascer, ainda no embrião, na formação, a mãe já está sensível. Essa sensibilidade da mãe na gestação não é à toa. Ela, nessa sensibilidade de amor ou desamor, ela já está levando ao feto, ao espírito que está reencarnando, com as complexidades reencarnatórias no seio familiar, já está levando para esse espírito as informações, através das emoções, a esse espírito que ela está sentindo. Se o seio familiar em que ela vive não é um lar equilibrado, ou mais ou menos, ou totalmente desequilibrado, vai refletir nesse feto, espírito que está reencarnando. Se ele já traz as suas complexidades do passado, para que nessa ele possa vir a repará-la, não é à toa também que ele, um apêndice aí, não é à toa que ele está reencarnando nesse seio familiar, se ele é bom, se ele está desequilibrado ou não. O que nós queremos chamar a atenção é o que Joana fala. Esse lar, hoje, no século XXI, precisamos rever certos posicionamentos nossos da vida. E é o que a pandemia está trazendo para nós. O lado bom da pandemia, esse é um dos caminhos. É a reflexão de mais amor no seio familiar. E ela continua: nada ocorre na vida por acaso ou descuido da consciência cósmica, impressa na individual. No nosso individualismo e no coletivo está o quê? Deus. Não há um só fio de cabelo nosso que Deus não sabe que esteja acontecendo. Uma folha caiu, achar que Deus está dormindo é um pouco difícil. Achar que está acontecendo por conta de Deus, mais difícil ainda. Não culpemos a Deus. Não façamos isso. Culpemos a nós, não no sentido de culpar e ficar... eu sou... Não. Culpemos a nós pelos acontecimentos, ações e reações. Para cada ação que eu faça, existe uma responsabilidade a ser assumida. E ela continua: assim sendo, adquirir consciência no seu sentido profundo é despertar para o equacionamento das próprias incógnitas, as coisas que ainda não percebemos, mas que possamos buscar
Não lá fora, mas de dentro de nós. Lembra o que Jesus falou? Olha aí Jesus de novo. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O que sai de nós é o que nós somos. E o que precisamos melhorar, e o que nós já temos de bom, é o que precisamos aflorar, deixar aflorar. Porque o ruim a gente já sabe. Por isso não devemos estar apontando para o outro. Nada. Apontemos para nós. E ela continua. Uma das finalidades primárias da reencarnação é a aquisição do amor, da afetividade plena para o crescimento espiritual e o autoaprimoramento, encontro com Deus interno, dentro de nós. Nós estamos buscando Deus lá fora. E aí entra Jesus de novo, mais uma vez, sempre. O reino de... Se disseres que o reino de Deus está ali ou acolá, não. O reino de Deus está em vossos corações. Está em nós. Continuando. Na página 33, quem quiser ler esse livro, por favor, comprem. Autodescobrimento, uma busca interior de Joana de Ângeli. É muito bom. É excelente. Se permitem a ler, a se redescobrir um pouco. Aí ela diz, vitimado pelos atavismos do desamor, pelos caprichos do egoísmo, ou o ser se fecha na rebeldia e passa a sentir dificuldades em espalhar a luz do sentimento do bem. Isso é profundo. Será que eu preciso repetir? Vitimado pelos atavismos do desamor, pelos caprichos do egoísmo, o ser fecha-se na rebeldia e passa a sentir dificuldades em espalhar a luz do sentimento do bem, permanecendo indiferente ao seu próximo, mesmo quando ele faz parte do grupo familiar. É na família. E daí nós vamos para fora. Eu posso buscar qualquer coisa lá fora, mas se eu não resolver nada que está comigo e com a minha família, não vai adiantar. Precisamos nos resolvermos uns com os outros, com calma, sem precipitação. A natureza não dá saltos. Não é numa existência que nós vamos nos tornarmos alguma coisa melhor, mas nessa podemos fazer o melhor. Lembra o que o Chico fala? O Emmanuel, através de Chico. O final já está feito, então eu recomeço para que eu possa fazer algo nesse recomeço. Começar de novo. Tem até uma música que diz, começar de novo e contar comigo. É isso aí. Contar comigo e passar, e olhar o outro, a empatia. Continuando. A criança tem necessidade de ser amada. Lembra que nós começamos a nossa live? A criança tem necessidade de ser amada, protegida, nutrida, orientada, a fim de desenvolver os sentimentos da afetividade, da harmonia, da saúde, do discernimento. Ao silêncio. É uma verdade. É na família. Não vai aqui nenhum pré-julgamento. Mas essa criança que é renegada às vezes na rua, pelo menos a mãe não fez o aborto. Parabenizo. Mas deixou no relento da noite. Tem todo um trabalho com essa criança, com esse ser que está ali. Um trabalho psicológico lá na frente.
Porque achar que a criança não está sentindo nada. Gente, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um cachorrinho dentro de casa. Eu tive um gatinho, agora tenho um cachorro. E eu sou o carrasquinho dele, né? Ele vem, brinca e tal, mas ele me tem como, né, o chefão. Vamos lá. Eu chamo a atenção dele, ele só tem 3 meses. Ele atende. Ah, mas é um animal. E se for um bebê? Ele é um bebê animal. E se for um bebê? Bebê. Uma criança. Um ser humano. Não percebe? Mais do que o animal? Percebe. É o que ela está dizendo. Olha aqui. A criança tem necessidade de ser amada, protegida, nutrida, orientada, a fim de desenvolver os sentimentos da afetividade, o sentimento da afetividade. E aonde começa isso? No nascimento? Não. Ainda em formação. Isso não é o que digo, não. A própria ciência já comprova isso. A própria ciência. Eu conversava com os meus 3 filhos, antes de nascer, eu já ficava na barriga conversando. Tá aí minha esposa que não deixa eu mentir. Já ficava conversando. Pode chamar de maluco, eu ficava conversando lá com eles. E quando pequeno, no ouvidinho, ficava conversando com ele. Ó, força, coragem. Você vai melhorar, às vezes era uma gripe. Ou teve bronquite, eu ficava no ouvidinho. Você vai melhorar. Hoje já estão grandes, estão formados. Já sou até avô. Mas ficava no ouvidinho. Antes de ler isso, eu nem tinha lido isso, mas como espírita, eu já percebia algo diferente. E a ciência comprovando isso. Porque você está ajudando esse ser lá na frente, nas suas dificuldades. Continuando, Joana de Ângeles. É muito assunto, gente. Mas a gente vai tentando, né, daqui e dali. Né, Edilene? Né, Paulo? Né, pessoal? Vamos tentando daqui e dali chegar ao denominador comum. Porque a Joana de Ângeles é formidável. Ela mexe na raiz, na nossa raiz, no nosso espírito. Porque somos nós. Então ela diz, ao experimentar carência, desenvolve quadros patológicos que assumem gravidade a partir da juventude, quando não se tornam pesadas cruzes da fase infantil. Quantos problemas na fase infantil? Às vezes falta de educação, limite. Eu sou psicopedagogo, eu vejo tanta criança tomando medicação, quantas eu falo para não é por aí, ainda não é o caminho, calma, e tomando medicações. Calma, educação, limites, sim, sim, não, não. Pesadas cruzes da fase infantil, exigindo terapias psicossomáticas, espirituais, da natureza moral, educação, a fim de libertar-se da opressão e do desespero que a estiolam. Na 34, desamada, a criança, o seu inconsciente, chama a atenção através dos distúrbios do sono. Pesadelos, inquietação noturna, choro, insônia, agressividade, rebeldia, medos e mau desenvolvimento psicofísico. Tudo que nós começamos a falar lá no início da live. Continuando. Quando o indivíduo se identifica desamado, hoje ou no passado, faz inconscientemente um quadro regressivo e descobre que não foi necessariamente nutrido, alimentado pelo amor. E aí começam as complexidades, trazidas já lá de trás, de outras vidas, de outras existências. A vida nós só temos uma, dada por Deus, como espíritos imortais, e várias existências. E com essas complexidades, a falta, como ela fala aqui, né, alimentada pela falta do amor. E aí? E aí começamos nesse choque psíquico. Tantos problemas internos, mal resolvidos.
Não existe doenças, mas doentes da alma. Somos nós. Doentes da alma, de amor, da falta de amor. E ela continua. De outra forma, pode apresentar reação totalmente contrária. E faz uma patologia da voracidade alimentar. A bulimia, em que a insatisfação leva a comer até a exaustão, propiciando perturbações digestivas e nervosas muito complexas. Percebe? A ciência já corrobora com isso. Eu tenho uma dor de cabeça demais, não é sinusite, mas por quê? Preocupações, ou me ataca o estômago, ou me ataca o rim. Vão se refletir todas essas situações nossas, mal resolvidas, em nosso organismo. O próprio câncer é uma delas. A raiva, o sentido de vingança, de rancor, desesperança, tudo isso, o desamor, nos leva a baixa imunidade orgânica e espiritual. E ela continua. Indigestão, dispepsia nervosa, diarreia, prisão de ventre fazem parte dessa patogênese decorrente da ausência do amor. No capítulo da reencarnação do espírito. Quer dizer, mais uma parte da reencarnação do espírito. Família. A necessidade de cada um digerir os próprios problemas é indiscutível e inadiável, devendo fazer parte da agenda diária de todo aquele que desperta para a consciência de si, não se permitindo agasalhar conflitos, mesmo que sob hábeis camuflagens do inconsciente. Aí é um pouco da psicologia que ela usa. Que muitas ações nossas são inconscientes, mas que estão lá e a gente, por que eu fiz isso? Por que eu estou assim? E aí vai os questionamentos. E muitas vezes conscientemente. Mas é esse trabalho conosco. Amor. É o que nós estamos fazendo aqui. Amor. Eu não estou sentindo, eu não estou vendo, mas percebo em cada um dos que estão na live, de onde estamos atingindo essa necessidade de amor. Ela continua. Mediante uma autoanálise honesta, na qual se dispense o elogio, não é o que nós queremos, a condenação, outro erro, e a justificação, não precisa. O indivíduo deve permitir-se a identificação do erro. Errar faz parte. Quantas vezes for isso, você vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar. Caramba, mas agora eu vou conseguir. Eu estou conseguindo. Eu falava 100 palavrões hoje por dia. Por semana eu estou falando 80 e pouco. Mais ou menos na média. Eu mudei, estou mudando. Não são poucos os mares orgânicos que defluem das emoções e sentimento nas áreas da afetividade e do comportamento, que podem ser evitados e solucionados graças a uma atitude de boa vontade para consigo mesmo e para com os outros, permitindo-lhes o direito de serem como são. Permitindo o direito de serem como são, e não conforme gostaria que fossem. Isso é forte. Sem máscara. Sem hipocrisia. Não é eu que falo. Jesus também fala dos hipócritas. Surgem então os desejos de recuperação pelo trabalho e bem orientada canalização das energias, que se transformam em dínamos geradores de força, que propiciam saúde, bem-estar e harmonia. Essa busca interior de aceitação, de se ver, de se enxergar, saber dos seus limites, dos seus erros, mas dos seus acertos,
das suas qualidades. Nós temos qualidades. E como a temos? E para a nossa finalização, porque isso não é um final, é um recomeço. Ela diz assim na página 36, lá no penúltimo parágrafo. Na raiz, portanto, de qualquer enfermidade, encontra a distonia do espírito. Nós, espíritos encarnados num corpo. Esse corpo que estamos hoje. Que deixa de irradiar vibrações harmônicas, rítmicas, para descarregá-las com baixo teor e interrupções que decorrem da incapacidade geradora da fonte de onde procedem. Nós somos esses geradores, uma força negativa ou positiva, mas que precisamos canalizar essas forças negativas e positivas, trabalhando desde cedo. Esse é um momento dessa nossa reflexão, de voltarmos no passado, no hoje. Não é o passado do espírito ainda, porque não precisamos ter acesso. Mas da nossa infância. Aí voltamos a Jesus. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Inimigo. É no seio familiar. Vamos trabalhar as nossas emoções conosco mesmo. São 32 anos casado com a minha esposa. 32 anos. Muita luta. Ela carrega uma alça sem mala. Carrega até hoje. Não é fácil não. Está lá me ouvindo. Deve estar rindo. Mas me carrega. Mas há uma coisa que ela diz para mim. Eu não estou falando isso para aparecer. Mas eu sou assim. 61 anos na vida, já passou por muita coisa. Ainda estou passando. E alguns que estão aqui sabem disso. Amigos que estão aqui. A fé raciocinada. É o que eu peço a vocês. Se você está desiludido, chateado com alguma coisa, prestou um pouco de atenção nessa nossa live aqui. É uma autoestima, um autodescobrimento. E o que minha esposa fala sempre comigo, e meus filhos, a minha fé, eu não perco. Já fiquei muitas vezes no meio-fio chorando. E não foi pouco choro, não, chorando. Mas fé. Não dou oportunidade aqui para vir nada. Sei dos meus defeitos, sei dos meus erros, mas confiar em Deus, primeiramente. Em Jesus, na espiritualidade amiga. Confie. Foi ele que disse. E o que ele disse está aí há mais de 2000 anos. O que é preciso mais para despertarmos? Acordar para essa realidade. De que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Acordemos. Me perdoe essa emoção, porque é uma realidade. Está aí. Precisamos de mais o quê? Sermos o que somos. Simples e ignorante, tentando acertar, errar, acertar, levantar e continuar. Jesus pegou 12 homens com todos os defeitos. Negaram a ele. Sumiram, ele ficou sozinho, dormindo, e ele sozinho. O filho do homem não tem onde recostar a cabeça. E nem por isso ele deixou de atender a todos eles, porque foram escolhidos, porque eram homens de bem, com todos os defeitos, tentando acertar e se melhorarem. Acordemos para a nossa vida. É o que nós precisamos nos despertarmos para nós, para a família e para Deus. Tem de bom ânimo.
Eu venci o mundo. E uma outra frase de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está em Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí a Joana de Ângeles, na página 41, nos deixa esse legado. Quem se afasta do meio social, da vida em sociedade, por se acreditar perseguido, não compreendido, em crise paranoide, deixa de realizar-se emocionalmente. Meus irmãos, minhas irmãs, é na sociedade, uns com os outros, que nós vamos nos reconhecermos. Quem somos e onde temos que melhorar. Não é transformar o outro, a nossa intenção também não é essa. Mas é que há um grande índice nessa pandemia dos suicidas, e é a esses também que eu falo. Se permitem nesse instante a vida, por favor. Se permitam a vida, ouvindo o que Jesus te clamou, independente se você aceite ou não acredite, não importa. Ame-se. E alguém está tentando te ajudar. Pode ter certeza. Não se fecha para as pessoas que querem te ouvir. E ela continua. O desenvolvimento da emoção é imperativo da reencarnação do espírito, porque a morte é do corpo, não é do espírito, que a nossa vida espiritual é a real e a verdadeira, que se aprimora etapa a etapa, no processo da evolução, passando pelas sucessivas experiências carnais. A reencarnação. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Obrigado a todos vocês. O assunto é vasto, mas eu tentei de uma forma, ainda que pelo tempo, mas passar o melhor do que a espiritualidade traz para nós. Esqueça essa pessoa que está aqui. Apenas a mensagem é que importa. Agradeço a todos vocês, a todos que estão aqui na live. Que Jesus abençoe cada lar que está aí. Amem-se com todos os problemas. Vamos discutir, vamos brigar. Daqui a pouquinho está tudo bom, está tudo bem. É em sociedade. Nós não podemos viver isolados. Se souber de alguém que está em depressão, ajude, porque essas pessoas estão precisando, sim, de ajuda. A depressão é a doença do século. E precisamos ajudá-las. E ela não está longe, ela está, às vezes, dentro do seio da própria casa, do próprio lar. E os amigos, e aqueles que não conhecemos, nesse instante, nós vamos fazer a nossa prece endereçada a eles, que possamos a eles, aos governantes, que despertem, que esse egoísmo chegue no ápice, que, né, tem o ápice também da pandemia, também tem o ápice do egoísmo, está lá, ó, atingindo o pico, depois vai cair também. É o momento, é o que nós estamos passando. Gratidão a todos pelo carinho, pela atenção e por oportunizar-me a falar com vocês e que possamos ser o multiplicador dessa nossa mensagem. O nome do livro, vou repetir, Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Que Jesus possa continuar conosco, Senhor. Te agradecer pelas messes de bênção que nos dá. Que nesse instante, um pouquinho dessas nossas energias, num passe à distância, possa chegar aos hospitais, asilos e orfanatos, aonde houver choros e ranger de dentes, aos esquecidos pelo mundo. Sê com todos eles, Senhor. As famílias de toda a humanidade,
aos governantes que dirigem as nações, possam te sentir e despertar para a realidade da vida, a vida imortal, porque daqui não levaremos nada. Tanto orgulho, tanto egoísmo, para nada. Que precisamos viver em fraternidade, em solidariedade e, principalmente, emanados no teu amor. Obrigado, Senhor, pela vida que nos destes, pela oportunidade das reencarnações, por essa existência, por esta live. E João Evangelista, a nossa casa, possa abençoar a todos vocês. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado a todos, muita paz, obrigado mesmo. Eu acho que essa musiquinha o pessoal acho que pediu aí, né? Eu vou ver se dá para terminar com ela. Vê se conseguem ouvir. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz. Ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer. Tchau, gente. Muita paz. Um grande abraço a todos.